informações, né? Então, vejam bem. Primeiro, nós vamos discutir sobre o filme, né? Eu acho que é um filme interessante. Eu gostaria, né, eu não quero nem comentar muito sobre o filme para não influenciar a análise de vocês ou, né, não intimidar, né, vocês a exporem a sua avaliação sobre o filme. Mas eu gostaria de ouvir, ainda mais tendo em vista que vocês fizeram a atividade, pelo menos, né, foi o que eu percebi aqui. Não sei se o João, você me enviou, estou vendo aqui, não sei se eu acho que meu nome enviou, né, João? Professor, acabei Ah, não fazendo, mas eu vi o filme. Que tá, eu, ó, por favor, assim, eu conversei com o Hobbit, né, é uma atividade simples, né, uma análise, né, que você faz em pouco tempo, né? Procura, assim, eu falei que não ia aceitar depois do prazo, mas, assim, eu fico preocupado porque, se vocês pedem essas atividades e depois é difícil de passar, né? Porque, assim, eu estou passando várias atividades, se vocês não entregam, não fazem, depois isso faz falta no final do curso, né? Eu não quero reprovar ninguém, mas também eu não posso passar vocês se vocês não entregarem as atividades, não terem compromisso. Eu passei essa atividade 2 semanas atrás. Então, assim, eu vou abrir essa brecha novamente para você me entregar até amanhã. Eu vou falar com o Robert também e queiram me entregar, mas dessa vez eu vou avaliar com, né, com uma nota mais baixa, até mesmo em consideração os colegas que fizeram o trabalho e entregaram no prazo, não é justo com eles também vocês terem uma nota igual. Então, vocês podem me entregar, mas vai ser uma nota, né, menor. A atividade vale 1 ponto, então, para quem entregar atrasado, vai valer 0,70. É melhor do que não ter nota, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse compromisso, né? Tem que ter essa... é, assim, eu sei que às vezes é difícil, todo mundo tem um monte de atividades, um monte de responsabilidades, mas é preciso organizar o tempo para que vocês consigam entregar as atividades no prazo. Mas vamos lá, Isabela e João, né? João, você não pode não ter feito a análise em si, mas você viu o filme, creio que você deve ter levantado algumas questões, assim, também como a Isabela, e é isso que eu quero ver agora de vocês, né? Primeiramente, né, o que vocês, né, acharam do filme, né? A ficha técnica do filme, né? Assim, lembrando, orientações gerais de análise do filme, antes da gente entrar, né, propriamente na análise do filme. O filme é como qualquer documento, né? Vocês já devem ter nas aulas de historiografia observado a metodologia de história, estudos históricos, como se constitui o processo de análise crítico das fontes. Vocês já estudaram isso? Algum professor já tratou isso com vocês aqui no curso? Não, professor. É a primeira Sim. vez. Tá, então vamos lá, vou dar uma orientação geral e depois eu vou passar também um material bem introdutório, pessoal, bem introdutório mesmo, um guia básico, assim, desses conceitos básicos historiográficos. Bem, no século XIX, né, na verdade, isso vem até antes, né? Vem desde o século XVII e XVIII. Os chamados, os religiosos da escola, chamada Escola Erudita na França, eles desenvolveram uma série de procedimentos críticos para, né, investigar se determinados documentos eram verdadeiros ou não. E esse conjunto de postulados, depois, né, foram transmitidos para alguns historiadores intelectuais do século XIX, que foram responsáveis por elaborar, né, uma teoria ou uma metodologia da história, um procedimento de análise crítica das fontes. E entre esses historiadores, nós podemos destacar Leopold Forran, que é alemão, Langlois, Seinobot, e o que esses historiadores da chamada escola metódica, né, dita positivista. Citando, assim, rapidamente o nome de alguns. E essa crítica, né, documental, ela se diferenciava, né, em dois aspectos, a crítica externa e a crítica interna. O que seria a crítica interna? A crítica externa, desculpa. A crítica externa seria
né, o procedimento do historiador analisar, né, o documento, se ele é um documento, né, realmente verídico, assim, essa veracidade desse documento, né? É claro que tem alguns documentos que não é necessário atestar a veracidade, porque, né, são documentos, às vezes, legais, assim, produzidos pelo próprio Estado. Por exemplo, se a gente for analisar a abolição da escravidão, documento, a Lei Áurea, né, não precisa de atestar a veracidade, porque isso já foi, né, verificado. Mas mesmo, né, quando se observa que um documento ele foi é, falsificado, que ele foi construído, forjado para um determinado fim, ainda assim ele é um documento. Então, o procedimento, né, da crítica externa consiste, primeiro, tratar que tipo de documento esse documento é legal, é verídico, a veracidade dele, o ano em que foi produzido, né? E depois a crítica externa, já a interna, desculpa, ela já se refere mais à análise do contexto da obra, né? O que, né, está envolvido, quais as intenções de quem produziu esse documento, qual era o contexto histórico da época para entender anacronismos ou falsificações desses documentos, também, ou intenções de quem produziu esse documento. Basicamente isso, depois eu posso passar para vocês esse material para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais específico sobre isso. E depois nós podemos até fazer uma análise do documento aqui na sala. Eu faço essa análise, trago o documento, faço junto com vocês, e depois, né, que eu ensinar a vocês, vocês, né, fazem sozinho. Né? Podemos fazer isso também, não é um problema. Então, no filme acontece a mesma coisa, só porque com uma diferença. Nós temos que primeiro, né, antes de tudo, levantar a ficha técnica do filme, que né, segue esse roteiro de análise que eu passei para vocês, esse documento, que passei no grupo naquele dia lá, né, se não foi no mesmo dia, foi no dia posterior, né, à aula. Então, a ficha técnica do filme é o título, atores principais, direção, produção, ano, duração, fonte do filme, isto é, o filme foi baseado em obra literária, de história, peça teatral, biografia. E depois, análise interna do filme histórico, verificar a reconstituição histórica do filme, vestimentas, cenários, diálogos, narrativa, personagens históricos, avaliar se a mentalidade, os valores e comportamentos correspondem, de fato, ao contexto histórico abordado. Então, né, eu gostaria de ver vocês, primeiro, né, em relação a essa ficha técnica do filme. Né? Qual é o título do filme? Né? Quais são os atores principais? Quem dirigiu? Quem produziu? Qual foi o ano e qual foi a duração? João, não sei se tem essas informações, mas se tiver, pode falar. Eu não sei se é isso, mas no final parece que o diretor foi o Marcelo Souza. Eu acho que não. Se eu não me engano, o filme parece que ele foi produzido pelo Marcelo Gomes, não? Ah, Marcelo Gomes, acabei me confundindo. É que eu acabei de assistir o filme, antes de vir para a Sim. aula, eu tinha Sim. Então, pessoal, Marcelo Gomes, exatamente. E vamos lá. Qual foi a produção do filme? Bom, Quem eu não cheguei produziu o filme? Isabela, você sabe? Isabela? Oi, professor. Estou procurando aqui porque eu não estava com a minha análise aberta aqui no computador. Tudo bem, sem problema. Bem, assim, para esse momento da discussão, nem é tão essencial essas informações, né? É mais essencial que vocês façam isso na entrega do roteiro. Assim, né? O filme ele tem vários atores importantes, né? Tem um ator português que, inclusive, né, hoje está fazendo uma série famosa na Netflix, né? Eu esqueci o nome dele agora,
mas ele é um autor famoso, né? E o filme é uma grande produção, é uma produção, né, que reúne, né, uma coprodução luso-brasileira, né? Foi realizado pela REC Produtores e o Kibar Filmes, em associação com a Wanda Filmes da Espanha, né? Então, uma produção luso-brasileira, mas também que contou com esse apoio de uma produção espanhola, que foi, na verdade, que sugeriu que o filme se tratasse sobre o Tiradentes, e o diretor, Marcelo Gomes, né, concordou com a sugestão, dizendo que teria, né, aceitaria, mas teria liberdade de interpretar e de construir a sua narrativa sobre o Tiradentes, certo? Então, essas são as informações mais gerais. Agora, né, outra informação importante, essa eu quero, né, ver se vocês levantaram essa informação. O ano de produção, acho que 2015, né, a duração, tudo isso. Agora, o filme foi baseado em obra literária, em livro de história, em peça. O que vocês acham? Então, professor, pelo que eu consegui pesquisar, tinha até um site que trazia, porque se eu não me engano, o filme foi exibido um curta numa premiação na Europa. E Festival aí de Berlim. mostrava isso. E aí mostrava um trecho do que o diretor do filme falou. E ele disse que ele leu bastante biografias escritas por historiadores para poder basear o filme, e que isso também chamou a atenção dele por ser um personagem da história controverso. Muitas pessoas tinham interpretações diferentes dele e não tinham muitas obras cinematográficas sobre Tiradentes. Muito bem, Isabela, né? Então, observa-se que, né, o filme, para ser realizado, ele teve que, né, ter sido feita uma pesquisa histórica, né, muito bem fundamentada para, né, levantar as informações referentes, né, ao contexto histórico da época, ao vestuário, à alimentação, às condições de vida de uma maneira geral, que eu acho que o filme representa bem essas questões, né? Agora, né, embora o filme se baseie em obras históricas, em biografias, em historiografia sobre o tema, né, isso está claro, esse filme não pode ser considerado uma representação fiel da vida do Tiradentes, no sentido assim, de ter esse compromisso, né, de fidelidade com a determinada biografia, porque não foi inspirada em uma biografia apenas. O que o diretor, né, fala é que é um relato ficcional sobre Tiradentes. Então, esse relato ficcional ele tem elementos, né, históricos verdadeiros e tem elementos de verossimilhança, que correspondem a elementos próximos à realidade, mas que não tem esse compromisso necessariamente com a representação fiel dos fatos históricos. Então, quando nós vamos analisar um filme, né, histórico, é necessário ter isso em mente, certo? Para que não incorramos num erro que eu já mencionei na aula hoje, confundir historiografia, né, com história, ou não confundir uma representação sobre a história através dos filmes com a própria história, né? Isso é muito comum, mas os professores passam, às vezes, filme na educação básica e os alunos acham que a história aconteceu daquele jeitinho, daquela maneira ali, até as cenas, tudo foi daquele jeito. Então, é uma construção ficcional, embora, né, seja baseado em uma grande pesquisa histórica e historiográfica, que, né, tem como objetivo o quê? Qual o objetivo do filme? Dessa narrativa, dessa construção, né, dessa preocupação em abordar a vida, né, desse personagem histórico, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado hoje, não no momento que aconteceu esse fato, um herói. O Tiradentes se torna herói quando? Então, assim, isso que é a principal
questão que nós devemos analisar o filme. Qual o objetivo do diretor, dos produtores, com esse filme? João e Isabela. Pessoal, não tenham medo de arriscar, de mostrar a opinião de vocês, de fazer essa análise, certo? A gente está aqui para isso mesmo, a gente tem que perder esse medo. Isabela, o que você acha? Então, professor, eu entendi, eu achei até isso muito interessante, porque eu estava esperando que é o que mais ou menos a gente aprende no ensino médio, durante a nossa educação básica. Ele já tira dentes. E eu gostei de como o filme focou no processo, quem ele era, Joaquim, as suas ambições. Eu senti também que mostrou muito, foi o que eu gostei, os dois lados. Não ele um herói, mas assim, foi mostrando como ele realmente era. Então, as ambições que ele tinha, que ele servia assim a coroa portuguesa, que ele queria uma promoção para a coroa portuguesa, ele não foi sempre... Porque isso, pelo menos eu tinha muito em mente com o que eu aprendi na escola, de que ele sempre lutou pelos brasileiros e que a Inconfidência Mineira era uma revolta genuinamente popular. E também gostei que o filme demonstrou que não foi bem assim, que não era nem um pouco assim. Muito bem, você trouxe questões muito pertinentes, né? Que dá para desenvolver grandes discussões. João, já vou retomar aí nos pontos que você levantou, Isabela. João, você, né, que assistiu o filme hoje, o que te chamou a atenção na forma, né, como o produtor, o filme aborda a vida do Tiradentes, Joaquim? Eu achei interessante como a Isabela falou, da participação da fidalguia na independência do Brasil, dos fidalgos, da elite, que não era algo popular, a elite que estava envolvida também, querendo que o Brasil se tornasse independente. Isso. Então, aí nós temos alguns elementos, né? A Isabela trouxe a questão de que João, fecha, por favor, o microfone que está dando interferência. Obrigado. De que o Joaquim, e aí é interessante observar, né? Porque o título do filme é Joaquim não Tiradentes, né? Já é um fator interessante para a gente, né, refletir. Então, vai ao encontro aquilo que você destacou, Isabel, né? A preocupação não apenas do diretor de mostrar a construção do herói, né, nacional em torno da figura de Tiradentes, mas mostrar a construção desse herói como um homem comum, sujeito a falhas, a contradições, né, a todas as questões que ele estava imerso em uma realidade complexa de um território que, né, estava em formação, que não havia ainda esse sentimento de brasilidade, né, que nós temos hoje. Isso começou a partir dali, né? Interessante que o filme já começa a abordar isso. E você mesmo, né, trouxe essas questões, né? Como que ele era um alferes, trabalhava para a coroa, né, capturava pessoas que contrabandeavam ouro, escravos, mas, ao mesmo tempo, né, ele se envolvia com uma escrava, uma preta, que queria, né, era apaixonado por ela, queria alforriá-la, né, tinha, né, escravos, mas também tinha relação com os gentios, né, com os negros, e, ao mesmo tempo, ele passa a questionar depois essas estruturas do poder colonial a partir do contato que ele tem com essa fidalguia instruída, como você disse, João Vitor, mas uma fidalguia, né, uma aristocracia que já não estava tão subordinada ou assim, articulada à coroa, porque parte dessa aristocracia exatamente estava descontente com o forte controle exercido pela coroa. Então, isso é uma questão interessante, né? A Isabela trouxe questões aqui realmente importantes para a gente pensar isso. Mas vamos lá, o que mais nós podemos destacar em relação a essas questões do filme? Eu achei interessante também... Não, pode falar, João. Pode falar. Eu vou lembrar depois. Tá bom.
Eu gostei da parte como abordou. Não foi algo assim que eu senti que foi muito objetivo, era algo que a gente tinha que ir pescando aos poucos. A questão da dominação portuguesa em várias áreas. Então, desses mestiços que não tinham, como o senhor disse, esse senso de brasilidade, dos indígenas, a exploração que tinha o índio que estava levando eles para encontrar ouro e que ele simplesmente estava lá para levá-los, ninguém se importava em conversar com ele, em falar com ele. O próprio escravo que estava lá acompanhando e que teve até um momento que eu acho que ele pediu para Joaquim vendê-lo, para ele poder cuidar da família, Sim, vendê-lo para a própria esposa. Então eu gostei de como abordou isso, também a questão da preta, que ela era, o senhor dela era um negro, e também a questão do estupro, que tinha, acho que era Benedito, que sim, o senhor sim, dela cedia ela para ele. Também exatamente. a questão dos quilombolas, que no final ela aparecia como um dos membros mais importantes dos quilombos. Então eu gostei como foi abordando essa questão. Teve até algo que me chamou muita atenção, que eu pensei como isso ainda continua no nosso inconsciente hoje no Brasil atual. Que Januário falava para Joaquim, Joaquim estava muito bravo de não ter conseguido a promoção. Ele falava, mas com a nossa cor, essa cor encardida, suja, você quer que eles deem Sim, algo pra gente? E isso sim. me lembrou até uma vez que acho que eu falei pra minha mãe que ela era parda, e ela falou, eu não sou suja. Aí eu lembrei Sim, disso. sim, E de como ainda sim. são questões que estão muito no nosso inconsciente, a gente às vezes nem tem noção do contexto delas, Muito dessas bem, frases e expressões. muito bem. Obrigado, Isabela. João, pode falar agora. Eu ia falar da questão da brasilidade, que o filme mostra que naquela época isso praticamente não existia. Muito O bem. Tiradentes, que ele, que ele se sentia português, que ele era filho de português, e o jeito que eles tratam os índios tratam os negros, eles não tinham essa noção que eles eram o mesmo povo, eles se consideravam totalmente diferente. Sim, e muito boa sacada, João. É, no filme isso fica claro, né? Essa diferença. Tá dando interferência, João. Fecha o microfone aí. Então, fica muito claro, né, essa questão que você levantou, né? Não havia esse sentimento de brasilidade, havia, claro, né, uma identificação maior dos brasileiros, né, dos colonos, dos europeus, os filhos de europeus nascidos aqui através da mestiçagem, muito mais próxima com os europeus com os portugueses do que com as populações nativas daqui ou as populações escravas e mestiças. Isso é um fato. Mas o filme também mostra, né, que em determinados momentos esses povos, né, esses colonos, os homens livres pobres, como era o caso do Joaquim, né, que ocupava o cargo de alferes, que era o cargo, né, da baixa hierarquia do exército, e por isso ele não conseguia evoluir para outros cargos, porque não tinha essa descendência nobre, não, né, e nem era português. Como que também essa questão da brasilidade, né, desse sentimento nacional, ele vai surgindo a partir do momento em que há uma oposição, uma contradição mais, né, explícita entre esses colonos que exploravam o ouro, no caso, o Joaquim, o Tiradentes, com, né, a coroa portuguesa e como eles também passam a identificar, a perceber questões mais, né, semelhantes, comuns com essa, né, esse grupo dos chamados desclassificados ou até mesmo com esses mestiços escravos. E a própria concepção do Tiradentes, né, do Joaquim, né, como essa noção, né, de defender nosso território, né, contra essa exploração da coroa portuguesa, está um pouco relacionada com esse processo que começa a nascer esse sentimento de brasilidade diante, né, a resistência dessa população em aceitar irrestritamente a dominação e a exploração, né, da coroa portuguesa. Então, isso é um fator importante. Outra questão que eu acho interessante também, né, no filme
é que esses movimentos que vão depois desembocar na Inconfidência Mineira, eles se tornam mais significativos, mais influentes, depois da independência dos Estados Unidos, né? E da circulação das ideias iluministas, que foi fundamental para, né, a independência dos Estados Unidos e depois para a Revolução Francesa, embora a Revolução Francesa ocorresse depois da Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira foi, se eu não me engano, em março, abril de 1789, enquanto a Revolução Russa foi em 17 de julho, né? Se eu não estou enganado, de 1789. Então, esse outro elemento. Agora, o interessante, né, e a Isabela e você também, João, já levantou um pouco isso, é observar, né, que o filme, ele, né, procura entender esse processo de transformação do alferes Joaquim José da Silva Xavier, que passou a história como Tiradentes. E ele, então, decide centrar essa história na dimensão humana do Tiradentes, né? Do homem que inicialmente queria se ascender, né, no exército, depois queria se ascender economicamente descobrindo o ouro, né? E depois, diante de todos esses obstáculos, ele começa a despertar uma consciência contra aquilo que ele queria ser inicialmente, que era um membro da elite, né, da coroa portuguesa, né? E aí ele passa a se identificar com essa construção, né, que vai resultar na formação do Brasil, do sentimento de brasilidade e da dimensão, né, mitológica, também heróica, desse personagem histórico. Por quê? Porque a morte do Tiradentes, depois a representação, né, dele e a própria forma como é iniciado o filme a partir de um relato póstumo desse herói, né, já deixa muito claro essa trajetória que o autor, que o diretor, produtor procuram estabelecer na narrativa desse filme, né? E aí entra uma outra questão, né, que é o que nós podemos criticar do filme. Porque, assim, né, nós já dizemos que, de fato, o filme ele tem um bom levantamento histórico, uma boa pesquisa histórica, o vestuário, né, é muito bom, a linguagem, a forma como é falado o português também, né, procura se atentar mais ao português mais arcaico, né, e, inclusive, a gente vê diferenças, né, muito claras com o português moderno, né, embora, claro, que não deva ser o português tipicamente do século XVIII, mas há uma preocupação do diretor, né, de pontuar essas diferenças. O vestuário, todas essas representações. Uma coisa muito interessante também, não sei se vocês perceberam, é que o diretor utiliza muito do recurso de filmar com a câmera na mão andando, que dá essa dimensão de maior proximidade com o público. Aquela hora que ele está no Rio, lembrem, né, que ele está lá, né, e tem a discussão com o seu superior, de que ele queria ficar para descobrir ouro, aquela cena mesmo é muito típica, né? Tem várias cenas daquela forma, e você vê que não é uma câmera parada, imóvel, é que realmente é uma câmera em movimento, e esse recurso é extremamente utilizado pelo diretor, às vezes até demasiadamente, mas que permite esse diálogo, essa aproximação entre o público, né, e o filme. Então, isso são fatores positivos. Mas, por outro lado, né, tem algumas questões que eu achei problemáticas. Assim, como tudo, né, que a gente vai analisar, tem também as críticas e tem também as ressalvas. Todo trabalho, por melhor que seja, sempre deixa brecha, sempre tem questões que, né, cabem algum questionamento. Então, esse filme também, né, ele tem questões que eu creio que a gente pode problematizar. E eu gostaria de saber se vocês desenvolveram alguma reflexão crítica sobre esse filme, assim, nesse sentido, né? Até porque também estava no roteiro da análise do filme. Eu sei que é difícil, inicialmente, a gente fazer essa análise crítica, não só de filme, mas também de textos, porque isso exige
uma certa maturidade intelectual, uma certa bagagem, mas é necessário que a gente procure a fazer esse exercício, né, sempre, quando vamos ler um texto, quando vamos ver um filme, né, porque o historiador é isso, ele não pode tomar como verdade aquilo que ele lê, que ele tem, né, como análise documental e tudo. Então, o que vocês consideram como problemático nisso aí? Bom, problemático mesmo, eu não consigo pensar em nada, mas eu acho que faltou um pouco da referência da língua geral que se falava na época, da língua indígena que até mesmo os brancos falavam. Se não me engano, era mais comum É o em tupi, São né, que se Paulo. chamava Nhagatu, era mais comum em São Isso. Paulo. O que acontece, ô João? Essa língua foi predominante no século XVI e XVII, sobretudo nas regiões onde, né, predominou a escravidão indígena. Depois, com a introdução maciça dos escravos africanos, o próprio Darcy Ribeiro, que nós também trabalhamos aqui, disse que os escravos africanos foram responsáveis por disseminar o português. Por quê? Porque como seus senhores, né, eram portugueses, eles tinham que falar o português. Então, a partir desse momento, começa a vincular mais a língua portuguesa. Mas você está certo, sim. O tupi, chamado de Nhangatu também, que é uma variação, né, do tupi com o português, predominou durante boa parte da colonização no Brasil. Isabela, você ia falar alguma coisa? Uhum. Tiveram duas situações que me incomodaram um pouco. E eu esqueci de colocar na análise crítica, mas tá tudo bem. Se você Foi. pode colocar depois e você me reenvia, não tem Ah, problema, tá? tá bom. Tá bom. Eu queria que tivesse. Eu senti um pouco falta do que a gente leu nesse. O Fausto. Focar um pouco mais na questão econômica. Eu senti que focou mais na questão social e a questão econômica foi muito importante, principalmente nessa parte de mineração. Eu Sim, senti que faltou um pouco isso. E é algo que. Outra coisa que me incomodou, porque eu gostei muito de como foi o processo histórico do filme, mas me incomodou um pouco, às vezes, focar demais no romance dele e da Preta. sim, sim, E ficar essa questão. Poderia ser muito mais abordada a questão da escravidão, aconteceram muitas coisas importantes. E concordo. ficou mais nisso, de que ele quis tudo para salvá-la. Uma coisa muito Isso me incomodou um pouco. romantizada, né? Que uma coisa que o cinema sempre procura, né? Atrair o público, histórias de amores para, né, ter essa sensibilização do público. E concordo, acho que isso foi exagerado mesmo, né? Você é uma crítica até que eu não tinha levantado, se não tinha, né, pensado, e foi muito boa sacada, de fato, né? É muito romântico nesse aspecto, né? Aborda muito essa questão e talvez nem tivesse. É claro que existia, né, amores assim entre senhores e escravos, como o caso da Chica da Silva, né? Mas eu concordo que é bem romantizado mesmo. Uma outra questão que eu acho também interessante, e nesse aspecto nem é crítica, mas é que ele não, diferente de muitas obras que são biografias ou que procuram retratar uma pessoa, procuram retratá-la desde o seu nascimento, desde a sua infância, né? E ali já pega mesmo essa parte do Tiradentes, né, como alferes, até a construção dele, da figura como herói. Mas, por outro lado, né, tem um problema nisso, né? O filme, ele não estabelece esses marcos temporais, né? A gente não sabe direito, né, em que período está, em que período, né, vai desenrolar essa trama. E isso é um problema, né, para a gente que estuda história. A delimitação temporal é fundamental, né? A periodização, isso é importantíssimo. Então, eu senti muita falta dessa questão, né? E depois, né, também, eu acho que nós temos um problema também, né? Assim, uma questão que não ficou muito bem amarrado. O filme acaba, né? Parece que não acabou, faltou algo, não é verdade? É uma coisa que, enfim, é horrível você assistir um filme que o final dele, né, te deixa com a sensação de que o filme não acabou. Então, esse é um outro problema. Acho que faltou amarrar melhor essa história, porque há um hiato entre aquela fala do início dele e depois a forma como o filme acaba, né?
E aí entra toda uma discussão depois, por que que o Tiradentes foi, né, colocado como herói da independência durante a República, porque tinha que substituir a ideia do herói nacional ligado aos portugueses, Dom Pedro I, para o Tiradentes. Enfim, todas essas questões que vocês também já têm, de alguma forma, um conhecimento durante a educação, né, básica, né? Então é isso, galera. Eu nem vou entrar muito em mais detalhes sobre essa crítica do filme, porque, né, como tem alguns alunos que não fizeram ainda, né, espero que vocês consigam desenvolver melhor isso na análise do filme. Agora, eu quero, né, destacar assim, a questão do seminário, de História do Brasil. Ó, vou compartilhar aqui o plano de cima. Depois eu vou falar sobre a História da América. Vejam aqui, de cima. Veja bem, nós estamos aqui no dia 14, né? Hoje era para ser cotidiano e vida privada na colônia, mas como eu não consegui dar a última aula, nós tivemos que manter o tema Economia e Sociedade da Mineração. Mas isso não vai nos atrapalhar no nosso cronograma. Por quê? Porque na próxima aula, né, nós vamos, que vai ser no dia 21, nós vamos discutir o cotidiano e vida privada no Brasil colônia. Eu vou passar um texto para vocês. Eu passei, inclusive, o livro História da Vida Privada no Brasil, certo? Está aí no grupo, né, e depois eu vou indicar o texto que eu quero que vocês leiam. Amanhã eu faço isso. Então, o tema da nossa próxima aula será esse. E eu vou trazer, então, alguns documentos na próxima aula para vocês entenderem como que a gente faz esse procedimento da crítica das fontes históricas, tá bom? Eu vou passar um texto também para auxiliar vocês, né, a fundamentar teoricamente sobre esse procedimento das críticas. Bem, né, no dia 21, né, que é a próxima semana, então, nós vamos trabalhar o cotidiano e vida privada do Brasil. E, né, a gente faz todo esse trabalho, né, e eu já discuto também um pouco desses traços gerais da estrutura da organização política, administrativa e social da colônia, para introduzir a essa discussão sobre, né, as rebeliões coloniais, as rebeliões nativistas e separatistas, né, que será, né, o tema do seminário. E aí, né, como na nossa turma tem poucos alunos, eu vou sugerir que cada um apresente um seminário, tá, sobre um tema. E aí, né, vai ficar a escolha de um tema de acordo com a ordem de quem entregar primeiro, né? Se a Isabela me mandar, né, quanto antes, falar, eu quero trabalhar com a Inconfidência Mineira, né, vai ficar com você, né? Então, é por ordem de quem enviar primeiramente sobre esses temas. Um ponto da análise do filme, 1,5 ponto do seminário. Não precisa entregar trabalho no seminário, de História do Brasil não, mas História da América, depois, né, eu vou falar. Então, História do Brasil, 1,5 ponto seminário. O seminário terá de 30 a 50 minutos, né? O objetivo do seminário, né, é de prepará-los para a atividade docente, ficarem mais, né, desinibidos em falar em público, treinarem mais a oratória e a capacidade de articulação, que é fundamental, principalmente no curso de licenciatura. Eu sei que nós não somos muito habituados a esse tipo de exercício durante a nossa formação básica, e por isso a necessidade de a gente sempre estar trabalhando isso aqui. Vocês irão dar aula, e é necessário que a gente treine isso desde já. Então, assim, né, eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade, não estão muito habituadas, e é natural esse processo. Eu era muito tímido quando entrei na universidade, tinha muita dificuldade de falar em público, mas com o tempo a gente vai conseguindo lidar com essas situações. Se, né, essa situação de nervosismo for muito intensa, de ansiedade, às vezes é necessário até, né, ir no psicólogo, né, a Anonimus acho que também tem programas de auxílio, de apoio nesse sentido, que vocês podem procurar se sentirem necessidade. Então, né, é por isso que nós vamos fazer essa atividade. Trabalhamos na TDU muito a questão da escrita, né, eu chamei muita atenção de vocês, pedi para vocês refazerem as atividades, né, fui complacente com as notas, assim, com o processo evolutivo de vocês, e agora o seminário. Então, o seminário de 30 a 50 minutos, né, vocês podem utilizar slides,
recursos, documentos, imagens, enfim, músicas, qualquer coisa que vocês quiserem usar, desde que esse recurso não ocupe todo o tempo da apresentação. Se forem utilizar um vídeo, que seja um vídeo curto, devido ao tempo de apresentação, 5 minutos, né? 10 minutos já é muito, para uma apresentação de 30 minutos, tá? Então, assim, um vídeo de 5 minutos, 7, 8 minutos no máximo, certo? Então, é isso. Aí vocês têm a liberdade de estabelecer um recorte, né? A perspectiva de abordagem sobre esses temas, tá? Então, é isso. Não precisa entregar trabalho escrito, é a apresentação. Claro que, se vocês quiserem fazer um slide, ok, tá? Vocês fazem um slide, né, e apresentem a aula, tá bom? Mas o que eu vou avaliar é a apresentação. E a apresentação será avaliada da seguinte forma, né? Meio ponto, capacidade, domínio do conteúdo. Meio ponto, né? Clareza na exposição das ideias, né? E, né, o terceiro, né, mais meio ponto, né, da capacidade, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão da apresentação, de amarrar toda essa, né, discussão e encerrar, né, com bastante clareza, coesão. Então, é isso. Está claro? Eu gravei esse vídeo, vou mandar depois no Grupo História do Brasil, com todas essas orientações, e também com a própria análise do filme, né, depois para vocês terem essa consciência. Eu vou mandar amanhã, porque assim, né, quem não viu o filme, quem não entregou ainda, né, depois que entregar, eu passo esse vídeo. Tá? Então, quais serão os temas? Nós temos aqui na sala 4 alunos, né? Nicole, Isabela, João, Joana e Robert, 5, né? 5 alunos. Eu não sei se todos, se a Joana, apesar dela ter entrado um pouco hoje, mas não permaneceu na aula, se ela realmente, né, vai apresentar o seminário. Mas quais serão, então, os temas do seminário? A revolta dos Beckman, né, que ocorreu em 1684, né? A Guerra dos Mascates, a revolta dos Beckman ocorreu no Maranhão. A Guerra dos Mascates, que ocorreu de 1710 a 1711, em Pernambuco, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? E, né, no caso, né, como tem 5 pessoas, 5, né, integrantes, né, eu vou colocar também, então, né, já que o tema é rebeliões coloniais, o Quilombo dos Palmares, certo? Que aí fica um tema para cada um, né? Então, Quilombo dos Palmares. Então, a apresentação dos seminários será, né, comporá a nota da TD2 juntamente com a análise do filme. E os critérios já foram aqui estabelecidos por mim. Vocês têm a missão de, inicialmente, procurar bibliografia sobre o tema, tanto na internet, né, quanto também na própria biblioteca virtual do Animes, que tem muitos livros, e também, claro, eu vou passar para vocês, né, alguns materiais para orientá-los na preparação do seminário. Qual a data do seminário? A data do seminário é dia 28, né, de outubro. Então, pessoal, fiquem atentos, porque esse é o prazo limite que a gente tem para fazer essa atividade, para lançar as notas da TD2. Então, não cabe aí atrasos e protelações. Lembrando que vocês terão 2 semanas para preparar esse seminário, e nessas 2 semanas vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas, pedir sugestões, orientações. Então, programem, se organizem, porque, né, não tem como, né, transferir essa atividade para outra data, tá? Observem bastante os prazos. Bem, né, esse é o seminário de História do Brasil, certo? Agora, eu conversei com o Candelária, vou